Você já ouviu falar daquela teoria absurda sobre Keion? Sim, aquele anime fofinho sobre garotas colegiais tocando música. Agora, e se eu te dissesse que existe uma teoria que sugere que esse anime se passa em um mundo onde o Eixo venceu a Segunda Guerra Mundial? Parece loucura, não é? Pois bem, senta aí que lá vem história. Bizarro. Para começar, vamos falar sobre a aparência das personagens. Algumas pessoas notaram que Miu, Ritsu e Yui e companhia têm traços que lembram mais de europeus do que de japoneses, com olhos grandes e cabelos em tons castanhos e loiros. Claro, isso pode ser apenas um estilo de arte moe, mas para alguns teóricos da conspiração, isso pode significar que estamos vendo um Japão que passou por uma massiva imigração europeia após a vitória do Eixo, ou até mesmo imigração de outros lugares, por conta de uma das personagens aparentar ter uma coloração um pouco mais negra, ou melhor, um caboclo, uma cabocla mulata. Agora, pense bem. No mundo real, o Japão é um país conhecido por sua homogeneidade étnica. Mas e se, numa linha do tempo alternativa, o Japão vitorioso tivesse absorvido territórios e populações ocidentais? Isso poderia explicar a ocidentalização no elenco de Keion? Ah, mas isso é só coincidência, você pode dizer. Mas calma lá, tem mais. Agora vamos falar sobre um detalhe curioso. No anime, o clube de música Light decide fazer uma viagem para Londres, exatamente a capital do Reino Unido. E o que tem de estranho nisso? Bem, considerando que Londres foi um dos territórios alvos da Alemanha na Segunda Guerra, seria estranho que estudantes japonesas fossem lá casualmente, a menos que o Reino Unido estivesse sob algum tipo de influência cultural japonesa ou germânica. E tem mais, se você reparar, o Japão desse anime parece um lugar extremamente pacífico e bem estruturado, sem influência cultural americana. Cadê os fast foods? Cadê as referências a Hollywood? Cadê as lojas de conveniência cheias de produtos ocidentais? Quase tudo ali ter sido mantido dentro de um padrão puro japonês. Coincidência? Eu acho que não. Um indício de que os Estados Unidos da América nunca tiveram a mesma influência cultural nesse universo alternativo? Será? Mas muito bem, vocês têm que estar atentos a uma coisa. Aparentemente algumas das personagens, todas no caso, elas não ficam com uma coloração diferente quando estão no sol, quando vão à praia. Apenas uma é que tem uma qualidade de gene superior. Bizarro. A Azusa é a única que tem essa qualidade nata da evolução e da adaptabilidade. Claramente uma referência ao darwinismo social, muito usado durante a Segunda Guerra pelos japoneses e alemães. Bizarro. Do que se trata sobre o darwinismo social? Basicamente, para analisarmos sobre o contexto de Keion nesta teoria, nós devemos entender o que é darwinismo social, e isso fará muito sentido para o futuro. Pois darwinismo social ele é uma aplicação distorcida da teoria da seleção natural de Darwin ao contexto social e racial. Ele sugere que algumas populações ou indivíduos são naturalmente superiores a outros, e que a sociedade deveria favorecer os mais aptos, justificando desigualdades, imperialismo e até políticas eugenistas. No caso da personagem Azusa, a ideia de que sua pele se adapta ao sol, tornando-se bronzeada e indicando uma mistura genética superior e mais forte, pode ser lida sob a ótica do darwinismo social. Isso porque essa característica reforça uma narrativa de que certas combinações genéticas tornam uma pessoa mais adaptável, ou melhor, entre
entre aspas, que outras. Essa noção é perigosa quando usada para justificar a hierarquização de grupos humanos. Basicamente, o que eu havia dito antes era apenas uma parte desta teoria. Esta teoria apresenta diversas camadas, como um iceberg gigantesco. No entanto, a própria emanação do sentido quando eu falei sobre Azusa emana também das características das demais personagens. De acordo com a teoria super interessante de Keion, do Reddit e do 4chan, que já fora apagada há muito tempo, ele se passaria em um mundo onde o eixo ganhou a Segunda Guerra Mundial. No entanto, os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão tiveram influência sobre diversos territórios do mundo livre e também no mundo central da Euroásia. A União Soviética continuou perdurando com o pacto entre a Alemanha Nacional Socialista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o tratado conhecido como Ribbentrop-Molotov. Isso perdurou durante 15 anos, no universo de Keion nesta teoria. Então, a China nunca se estabeleceu como uma China comunista por conta da influência japonesa. O Japão nunca atacou Pearl Harbor e entrou em guerra contra os Estados Unidos da América, e assim por diante. No entanto, neste mundo ficcional, depois de diversos anos, o nacionalsocialismo se enfraqueceu, assim como outras características no Império Japonês. Uma delas foi o próprio Império em si, com a manutenção da xenofobia muito pesada, mas também com a aceitação de imigração para trabalho, porque era necessário que tivesse uma imigração para a mão de obra restante no pós-guerra. Então, o show se passaria mais ou menos no final do ano 2000, que se presume ser o período em que a tecnologia retratada em Keion é apresentada na série. Então, a conexão das personagens seria com a minha hipótese, a hipótese da teoria, que Mugi Yui Ritsu e seu irmão não são japoneses nativos, com a principal prova de que, como mencionado na segunda temporada no episódio 6, tanto Mugi quanto Yui têm cabelos mais encaracolados do que as outras garotas, com a Ritsu também lutando com seu cabelo levemente encaracolado na estação chuvosa. Isso se aplica a todas estas três personagens de cabelo não negro e olhos não negros. Então eu coloquei aqui para evitar ter que mencionar novamente mais tarde. A Mugi é mais óbvia. Como mencionado por Azusa no episódio 16 de segunda temporada, e quase não tem experiência com a cultura japonesa além da língua. Basicamente, a Mugi seria uma imigrante não japonesa, provavelmente nipônica ou da parte da Finlândia, onde a sua família teria imigrado. Mas por que da Finlândia? Por que não da Noruega ou da Suécia? É por conta que sua família sempre viaja para lá, como apresentado também pela Azusa. Elas sempre viajam para a Finlândia no verão, o que significa que talvez eles sejam imigrantes da Finlândia, além dela ser loira e de olhos azuis, e o pai dela ser um capitalista nato. Os japoneses eles poderiam ter tido facilmente aprendido em seu país de origem. No caso, a Mugi, ela sabe japonês. E ela parece ser bem inteligente, logo depois de Mio. Então, não seria muito difícil. Então, essa teoria se embasa de que diversos personagens têm origens diferentes. Como também a Yui e a Ui, que são personagens que também são bem óbvios, como é que os pais delas quase nunca estão em casa e viajam o mundo todo. A hipótese apresentada é que o pai delas é possivelmente a mãe são americanos. A razão para isso é que após a guerra, em qualquer linha do tempo, os Estados Unidos ainda mantiveram seu poder dominante sobre o mundo, pois sofreram danos mínimos e lucraram
muito e entraram no último minuto na guerra. Seu pai provavelmente está em uma empresa americana que existe muita circulação e permanência no mesmo lugar, por muito tempo, com os requisitos relativamente altos, e a mãe dela também vai lá para ajudar. Quais são algumas outras provas das irmãs de Hirasawa? Duas garotas japonesas, entre aspas, com olhos e cabelos castanhos. Yui é muito menos japonesa e madura que sua irmã, possivelmente por sua irmã foi criada desde o nascimento no Japão, mas como elas têm um ano de diferença, isso não vem ao caso. Ela também reflete alguns estereótipos dos americanos em visões japonesas e mundiais. São preguiçosas, extrovertidas e amantes da diversão. Não focada muito em coisas importantes, mas de alguma forma ainda consegue ser a líder, ser talentosa em alguma coisa e ruim na escola e come muito. Mas é normalmente colocada como centro das atenções. Sua amizade com a garota nerd japonesa Nodoka é uma representação da amizade entre os Estados Unidos e o Japão. Essa linha do tempo alternativa. Da falta do ataque ao porto e ao bombardeio nuclear. E Miu e Hitsu são duas amigas de infância, basicamente são meninas japonesas, inteligentes, principalmente a Miu. E a Miu é colocada como pedestal, como símbolo ali de certa forma, da sala. Ela é mais comportada, tudo aquilo, inteligente. Seria as japonesas nativas do show. Segundo a vocalista ao lado de Yui, basicamente, confiável, mais confiável do que a própria Yui, com um reflexo do orgulho nacional japonês e da recusa de ser, entre aspas, cadelinha dos Estados Unidos o tempo todo. E agora, bora pular a Miu e a Ritsu. Eu já falei da Miu, a Ritsu é praticamente o semelhante, só que com cabelo castanho, aqueles traços ali, um pouco mais da Europa, da América do Norte, e uma representação relacionada com a Alemanha e com o Japão. Basicamente, o último que eu iria falar é da Azusa. Ela é a Miu 2.0, só que melhor. Ela basicamente apresenta os traços e as características perfeitas da adaptabilidade e da mestiçagem. Ela claramente é japonesa, mas ao mesmo tempo se difere das outras companheiras japonesas como a Miu e a Ritsu, por conta de outras das suas características fenótipas, que são subjetivas, mas ao mesmo tempo são interessantes. Porém, não vem ao caso nesta teoria. Na teoria apresentada, ele deixava a Azusa de fora, por dizer que ela é o padrão de menina japonesa. Eu já vejo diferente. É uma nipônica um pouco mais acentuada aos fenótipos longínquos do Atlântico. No fim, nós também temos a Yui, que ela adora se aconchegar com a Azusa, neste caso, e pode ser um reflexo da insegurança dos japoneses e imigrantes, apesar de serem mais inteligentes e talentosos. Ainda são menosprezados e tratados como crianças pelos americanos. Por fim, eles escolheram Londres como destino para sua turnê no filme K-On!, possivelmente com uma declaração de dominação contra o Reino Unido por ser o perdedor da guerra. Então, essa é a minha breve teoria sobre como K-On! Pode ser um anime de história alternativa de obra-prima, com elementos cômicos. Sinta-se à vontade para adicionar a minha teoria ou fornecer mais provas. Então, camaradas, basicamente, o mundo perfeito de K-On! É um mundo onde... Eu não posso afirmar isso. Se eu afirmar o que eu disse agora há pouco, eu serei ostracizado na internet. Falaram mal de mim, dirão coisas horríveis. Mas vocês sabem o que eu digo sobre isso. Tenham um ótimo dia. E Deus os abençoe. E cuidado com teorias. No final são apenas teorias. Algumas boas, outras ruins. Mas jamais esqueçam. Isso não é uma teoria. E Plínio Salgado está escutando você.